Ser mãe mudou a minha vida, né? Como eu fui mãe muito nova, eu costumo dizer que assim, hoje eu devo toda a minha mudança de vida ao meu filho, né? É incrível, é maravilhoso, é difícil. É uma luta diária entre amor, um pouquinho de raiva, mas é muito amor. É uma missão, um misto de alegria, uma experiência boa, mas ao mesmo tempo que traz uma carga muito pesada. Então, se você não conseguir equilibrar, acaba que se torna uma coisa não muito legal de se viver. Mas a mãe sempre tem aquele jogo de cintura e consegue equilibrar. Então, eu vejo mais como uma missão, assim, ser mãe é uma missão. Porque você vai gerar um ser humano e você vai ter que educar aquele ser humano para a sociedade. Então, assim, é uma missão muito, muito grande, assim. É maravilhoso ser mãe. Eu amo ser mãe. Ela tem 3 anos e o nome dela é Chiara Beatriz. Eu meio que induzi o pai dela a escolher Chiara. Ele queria um nome italiano e eu queria um nome meio que rock, algo... Então, e ele queria um nome religioso, então eu achei uma santa chamada Chiara. Eu tenho 4 filhos. O Vitor Hugo tem 19 anos, a Manu, ela tem 13, e a Raíssa tem 11, e a Maria Helena tem 3. Sou servidora pública municipal. Neste momento estou como coordenadora de políticas públicas para imigrantes, num cargo comissionado do município. Eu tive Cauã com 16 anos. Eu tenho a Efrate, que é a minha primogênita, ela tem 13 anos. Aí eu tenho a Ariadne, que tem 12, e o Fernando, que tem 9. E eu tive 2 filhas, 3 filhos. O meu primeiro eu perdi. Eu tive mais 2 filhas. Foi muito bom ser mãe, criei elas praticamente sozinha. A minha primeira gravidez, nossa, era estressante. Ele sempre foi muito festeiro, de sair, beber, não sei o quê. E nunca gostou muito de trabalhar. Então, assim, ele trabalhava com coisas do Paraguai, então vivia de biquinho aqui, biquinho ali, assistência técnica. Então a gente brigava muito por isso. E aí eu perdi nossa filha, ele deu uma sossegada. E quando eu engravidei de novo, depois de 4 anos, eu engravidei da Chiara. Aí ele começou a me estressar muito e vivia bêbado e vivia saindo com os amigos. Isso começou a me incomodar. Até que quando veio a pandemia e o meu trabalho não parou, porque na época eu trabalhava com marketing de uma loja e tal, então não paramos em momento algum. E ele não queria ficar com ela para mim trabalhar, sendo que ele ia ficar em casa o tempo inteiro, sabe? Na verdade, eu engravidei com 16, daí eu tive ela, daí eu já tinha completado 17. A gente casou muito rápido. Eu conheci ele no dia 10 de agosto e fui morar com ele no dia 27 de setembro. Então foi uma coisa bem rápida. E no dia 6 de outubro, a gente já foi atrás de fazer o exame de gravidez, né? E só que foi bom no começo, tava ótimo. Depois começou a estragar tudo. Aí começou a aprontar, começou a sair, má influência dos amigos. Eu comecei a entrar em depressão, engordei bastante. Aí, muita humilhação, me humilhava muito, me chamava de nomes feios. A possessão, na verdade, né? Porque daí quando é um ciúme possessivo é bem ruim, né? Então, como eu não trabalhava, então eu era 100% controlada. Então... Porque como eu cresci sem pai, eu queria que elas crescessem com uma família, com um pai. Até que eu entendi que isso não ia resolver. Então, a pessoa ali que não tem filho, tá namorando ou recém casou, não tem filho, é só ela. Então, se ela quiser, você quer hoje, amanhã não quer, beleza. A mulher, quando ela tem um filho, ela pensa muito mais. Ela pensa no filho. Foram 8 anos. Foi muito difícil. Foi 8 anos eu pensando assim, tipo, claro que eu me acomodei. Morava numa casa onde eu não pagava uma conta. O que eu trabalhava, eu ganhava era pra mim e pra minha filha. Então, assim, eu fiquei muito cômoda.
Não, eu nunca pude contar com ele. Nunca pude contar com ele para nada. No começo não se interessava muito em pegar, atrasava a pensão, todas essas coisas. Foi bem tumulto, assim, bastante tumultuoso no começo. Daí depois começou a caminhar um pouco melhor. Ele pega ela nos finais de semana, que ele quer, não paga pensão, é sempre uma briga. Mas assim, eu sei que quando ela tá com ele cuida dela, sabe? Ele não é um maníaco, um louco, nunca me agrediu, nunca agrediu ela. Então assim, eu sei que ele cuida do jeito dele, sabe? Eu não posso dizer muita coisa assim, não, porque não tem muita presença, né? Agora, entre o meu mais velho e o pai dele, eles conversam no WhatsApp. Então foi bem complicado. Mas quando o Cauã tinha aproximadamente 10 meses, mais ou menos, ele chegou, né, e me avisou que ele estava querendo ir embora para Santa Catarina. E eu entendi, falei, não, tudo bem, né? Até então ele fazia parte dele, né, enquanto pai, né? O último contato que ele teve com o meu filho pessoalmente foi quando o Cauã tinha 3 anos. Não tem muita opção, né, quando você tem um filho, mas é um contato mínimo, assim, de vou buscar tal hora, vou levar, não vou... Comigo já faz pelo menos uns 4 anos, mais ou menos, que não, né? Porque daí a gente vai amadurecendo e vai vendo algumas questões e eu acho que não cabe mais também ter o vínculo eu. Então a gente não quis tentar. Eu entendi que a gente poderia ser amigos, ele entendeu também. Ele é o único pai que eu posso dizer pra você que nunca teve briga. Hoje ele faleceu, né? Ele não está mais com a gente, né? Mas depois da minha separação, elas nunca mais viram ele. Ele nunca pagou uma pensão, nada, nunca ajudou em nada no financeiro. Ele pega nos dias combinados, assim, ele pega daquele jeito dele, mas pega, que nunca se segue bem à risca do que foi combinado, né? Acontece dando algumas mudanças no percurso, mas ele pega. Considera um pai, assim, presente para os meninos, né? Sempre foi muito difícil, sempre foi. Eu trabalhei em frigorífico, né? Meu primeiro emprego foi ali. No começo, logo do divórcio, eu não trabalhei com carteira registrada, né? Então eu optei fazer diárias, vendi salgado na rua, porque era uma coisa assim, se não desse para eu ir, eu não ia. Eu perdi o dinheiro da venda daquele dia ou de uma diária, mas eu não tinha aquela responsabilidade, né? Foi assustador. Primeiro que quando eu resolvi separar, já foi assustador. Porque eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? Eu fiquei com meu emprego, dando uma pandemia que não tem colégio, minha mãe tem 60 anos, tem um salão de beleza, um monte lá, porque querendo ou não o movimento dela caiu, ninguém queria fazer mais nada, e eu vou sair de casa com uma criança de 1 ano, ela tinha 1 ano. Levava para o salão, geralmente sempre foi na casa, né, o salãozinho, né? Tinha que trabalhar, cuidar de casa, né? Cuidar de casa e trabalhar com o salão. Sou babá. Pra mim é melhor, eu gosto, porque eu posso acompanhar a vida das minhas filhas, o crescimento, eu posso ver como tá na escola, eu posso ir numa reunião escolar. Eu cansei de estar tomando banho ali, ensinando o Cauã a escrever. O Cauã tinha 3 anos quando entrou na pré-escola. E eu cansei de passar por momentos assim. Eu ia para o colégio, chegava às vezes tarde, né? Da noite eu saía 4 horas da manhã, chegava às 6h30 da tarde, tomava um banho e ia para o colégio. Aí eu conseguia conciliar, então eu deixava, ia fazer as faxinas, vendia os salgados. Aí eu já tinha o horário de retornar para vir pegar eles para vir para casa. Tem que trabalhar, o que eu vou fazer? E assim, vai ser difícil por causa da Kiara, que tem escola, tem isso, aquilo, assim, não sei o que eu vou fazer da vida agora. E tem o financeiro, porque... E sem contar a dificuldade que é você chegar numa firma e falar, eu sou mãe de 3 crianças, né, divorciadas, eles te darem um emprego sem você ter uma rede de apoio, né?
gente abre mão de muitas coisas, né? A gente sonha algumas coisas, planeja, mas daí, conforme vai acontecendo, você vai tendo os filhos, a rotina vai mudando, as prioridades vai mudando, porque você tem alguém ali que depende de você, né? Como eu sempre digo, filho é da mãe, então é sempre a mãe acaba abrindo mais mão do que o pai, né? Eu era jovem, era bagunceira, eu ia muito embalada, eu dormia muito pouco, já acordava para trabalhar, aí eu dormia, depois do trabalho eu dormia mais um pouco, ia para balada de novo. Eu acabei deixando, né, os estudos. Na minha primeira gestação eu ainda consegui terminar, que eu estava no 2º ano, aí eu consegui terminar mesmo à distância, os professores mandavam atividades e tal, eu consegui finalizar o 2º ano. Aí o 3º eu já não consegui mais. E aí você começa a entender que a sua vida não é mais sua, a sua vida é dos teus filhos. Ah, sim, eu queria estudar, né? Queria, né, me formar em alguma coisa, né? Porque eu tive até a 7ª série só, né? Daí eu queria sempre estudar, mas a gente não tem como. Tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, estudar, é muita coisa daí. Aí era 2 crianças, né? Daí depois 3, então sem chance de retorno. E tinha a questão do ciúme também, que eu teria que ir para a escola à noite, né? E daí ele já não gostava muito dessa situação, acabou que eu não retornei. Aí os estudos ficaram de lado e eu fiquei mãe em tempo integral. Então eu trabalhava fora, porque não compensava trabalhar e pagar para cuidar de 3 crianças, porque o valor era alto em comparação ao salarial, né? E aí eu acabei ficando em casa em tempo integral. Só que eu agradeço, eu não me arrependo de nada de ter tido nenhum deles, porque cada um foi um aprendizado. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, é graças ao que eles fizeram na minha vida. Eu sempre tive o apoio incondicional dos meus pais, né? Então, para mim foi tudo muito mais fácil por ter o apoio deles, né? Mas assim, não é fácil. E até hoje não é fácil. Ah, meus amigos são ótimos, sabe? A minha irmã veio agora de Santa Catarina. Se eu falar pra ela, me ajuda, não sei o que, ela dá um jeitinho. Eu separei e já fiquei na casa com os meus filhos e tal, não voltei para casa do pai. O que acontecia era que a minha mãe saiu do emprego, aí antes deles virem morar aqui, a minha mãe vinha e passava a semana comigo. Eu tenho a minha irmã assim, me ajudou sempre muito, e ela assim foi a pessoa que mais, eu diria que mais estranhou a questão de eu ter engravidado, porque eu sempre fui muito consciente, né? Mas assim, eu era uma menina jovem e apaixonada e aconteceu, né? A minha mãe, quando pode, me ajuda. A minha irmã, qualquer coisa, ela corre aqui, porque ela mora no mesmo bairro que eu. Então, nessa parte aqui, eu me sinto muito abençoada. Quando já também tem a igreja, que eles vêm aqui uma vez por mês e me ajudam com uma cesta básica, porque nem sempre eu consigo suprir tudo, né? Depois a minha mãe se tornou a minha rede de apoio, mas isso demorou um tempo, porque minha mãe trabalhava registrada e tal. Aí depois que ela saiu do trabalho, e aí ela veio morar aqui junto com nós, né, no mesmo lote, e aí ela se tornou minha rede de apoio. Aí eu podia ir tranquila, que eu sabia que as crianças estavam bem, daí que eu comecei a trabalhar registrada e tal. Muito difícil, muito difícil. A sensação é que você não vai dar conta, né? A sensação é essa. Eu acho que a questão mesmo de você de depender tudo de você, né? Tá doente é você que tem que ficar. Você não tem ninguém para dividir os afazeres. E às vezes eu até pensava assim, mas será que eu fiz certo? Apesar de eu ter todos os motivos para ter feito um divórcio, às vezes eu pensava, será que não era melhor eu ter continuado me submetendo àquelas situações do que ter que arcar com toda aquela responsabilidade sozinha? Eu sou mãe solo já há muitos anos. Não é fácil. Cada dia tem uma dificuldade, tem um problema para resolver. É matar um leão por dia.
é pagar uma conta e não pagar outra. O mais difícil é dar o estudo para elas, tudo, né? Alimentação, comida, tudo. É difícil, é complicado, né? A gente sozinha para criar elas. Mas se manter num relacionamento ruim também não ia adiantar. Eu sinto assim, se eu tivesse continuado, eu também não teria com quem dividir. Eu teria uma carga maior, a carga da responsabilidade dos filhos e a carga de um relacionamento ruim. A gente sempre tá junto, né? A gente vai no shopping, a gente vai no cinema, a gente vive junto. No aniversário dele eu faço questão de fazer o que ele quer. O ano passado mesmo, ele faz aniversário dia 24 de dezembro, né? Então é uma data bem simbólica. Então eu falei para ele, o que você quer, né? Vai fazer 16 anos. Ele falou assim, mãe, acho que vamos no shopping, a gente, né, vamos juntar a família, vamos para lá. Eu sempre tento entender também o lado dele, né? Mas assim, o normal é sempre ficar junto. Acho que eles ficam felizes e um pouco doidos, né? Porque eu sou a mãe, assim, eu faço tudo por eles, mas eu sou chata quando tem que limpar a casa. Pego no pé, eu brigo, né? Com o tempo, com o amadurecimento dele, ele foi vendo, né? Que ele não era um pai presente, que ele mentia, né? Que ele prometia coisas e não cumpria. Eles não tinham idade para a gente falar, né? Até porque caracteriza a alienação parental. Então você não pode falar muito, né, sobre o que aconteceu. Você vai remediando, mas aí agora eles estão numa idade que eles mesmos já conseguem ir visualizando algumas coisas, já entende como o pai funciona. Então hoje mesmo eles já falam alguma coisa, tipo, nossa mãe, né, comenta alguma coisa assim a respeito do pai. Então eu vejo que hoje eles já têm uma visão um pouco mais adulta em respeito do pai. Já caiu aquela coisa de super-herói do pai, que o pai né, tudo isso pro filho, né? Mas ao mesmo tempo eles vão crescendo e vai desmistificando isso, né? Na maioria das vezes, se você falar que você é mãe solteira, eles já imaginam que você tem uma escadinha, tudo pequenininho, né? Que você não tem a capacidade de cuidar deles. Já imaginam que você nem tem caráter, que eles já olham já pelo pior lado, né? E logo já julgam que é cada um de um pai. Você vai criar os seus filhos sem pai. Olha o trauma que vai ser para essas crianças, mas eles nunca param para pensar no trauma que está sendo para a mãe, né? As pessoas querem impor coisas na sua vida, né? Elas gostam de impor situações. As pessoas falam para mim assim, nossa, mas você é louca. Tipo assim, não importa o que você passa no seu casamento, você tem 3 filhos, por que você não fica com ele? Então as pessoas não se preocupam com você. Eu acredito que muita gente olha a questão da mãe solo e acha que a gente não é capaz. Eu senti essa cobrança também depois que hoje eu sou casada, né? Vai fazer 10 anos. E quando eu casei com meu marido, a cobrança era enorme para que eu engravidasse. Até hoje acontece, eu falo assim, eu tenho 4 filhos. Nossa, você tem 4 filhos? Calma, que eles têm diferença de idade. Não é assim, né? Um já tem 19 anos já. As perguntas que vêm são perguntas curiosas, não são perguntas porque a pessoa se importa com você, ela se interessa com você. A pessoa pergunta por curiosidade, porque ela quer saber o que está acontecendo para repassar, para falar para o outro que ela sabe, o que ela ouviu. Uma vez eu indo para a escola, algumas mulheres, né, que sempre estavam na igreja, me conheciam de lá, acabavam me fazendo perguntas, né, que naquele momento não cabiam ou que não tinham tanta intimidade, né, para fazer aqueles tipos de pergunta. Mas são questionamentos que a gente entende como preconceito, né? Você já vai tomando as decisões da sua vida pensando na forma que você vai ser julgado. Ela olhar pra mim e falar assim, mãe, você é minha melhor amiga.
Isso é ser mãe solo. Ela é minha melhor amiga. Eu sou a melhor amiga dela. E isso mostra que ela sabe que uma tem a outra para sempre. Tem que tocar o barco, ser mãe, né? E conquistar o que elas almejam, né? Porque eu deixei muita coisa para trás para criar elas, né? Hoje, na minha vida, eu acho que nem tem espaço para deixar de ser mãe solo, porque a minha vida é eles, eu durmo e acordo com eles, tem quarto deles, eles não dormem lá, minha cama tem que ter espaço para todo mundo, né? Então, financeiramente é difícil, mas tirando isso, eu tô acostumada desse jeito e acho que eu vou permanecer assim mesmo. O desafio é imensamente maior, mas é muito prazeroso hoje ver que eu tenho um filho, hoje com 16 anos, que é um filho de ouro, né? Tem uma educação ótima, tem um futuro brilhante pela frente, então eu costumo dizer que eu venci. É muito assim, você tem que ser a figura materna e ao mesmo tempo você também tem que fazer o papel da figura paterna. Então é um acúmulo de funções. E os filhos, eles são muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala. Se você parar, nada vai funcionar, porque eles dependem de você. Então, nem para ficar doente a gente não pode, a gente tem que estar sempre bem. Quem passa por esse momento acredita que aquele ali é o fim. Porque assim, o peso é muito grande, é tudo muito complexo, né? Mas assim, aquele ali é apenas o começo. Mas eles sempre vão estar olhando, tipo, olha, minha mãe, como ela é. Até para você ser uma figura melhor, né? Para eles terem em quem se espelhar. Eu quero que ela tenha um orgulho de mim, sabe? Quero ser um exemplo para ela. E não precisa dar luxo. Não precisa dar luxo pro teu filho, ele nem sabe o que é isso. Você dá o seu melhor, já é tudo. Quando um filho nasce, uma mãe nasce, né? Essa é uma frase que, com certeza absoluta, é a frase mais verdadeira que eu já ouvi. A gente não nasce sabendo como ser mãe, né? A gente aprende a lidar com a situação e é um eterno aprendizado. Eu aprendo todos os dias com o Cauã e ele aprende todos os dias comigo. É difícil ser mãe solo, viu? Mas olha, é um orgulho para uma mãe poder, é uma conquista, né? Criar os filhos praticamente sozinha. Eu me orgulho de ser mãe solo. Mãe, cadê o pai?